Boa noite a todos os nossos ouvintes que estão connosco neste programa Ser Igreja da Rádio Sim, mais uma vez, e até cerca da meia-noite. Espero que com boas condições de audição, com saúde, apesar do frio que vai varrendo este país e este norte deste país. Este programa, vale a pena repeti-lo, é um programa da Diocese de Braga, aberto à Diocese de Viana do Castelo. O programa pode ser visto depois no sítio da Diocese de Braga, em www.diocese-braga.pt, também no YouTube, no canal da Diocese. Isto enriquece e pode partilhar, pode, através do Facebook, pôr este programa a correr mundo. Dia 2 de fevereiro é o dia do consagrado e sábado amanhã é o dia dos pais fundadores de Cister. Provavelmente nada melhor do que encontrarmos-nos com uma consagrada, uma monja cisterciense, para percebermos um bocadinho que significado tem Cister hoje. Eu recordo aos nossos ouvintes que a Ordem de Cister, com o impulso de São Bernardo, que não é o fundador, como iremos ver, teve grande impacto na nossa civilização e na nossa cultura, e nomeadamente em Portugal. Portugal nasce à sombra de Cister. Recordo, por exemplo, o mosteiro de Alcobaça, Santa Maria da Arouca e tantos outros que nós conhecemos e que hoje ou estão abandonados ou são monumentos nacionais com finalidades diferentes daquelas para que foram fundados. Uma lei de 1834, de 28 de maio, do Mata Frades, António Joaquim de Aguiar, que não tem nada a ver comigo, graças a Deus, esse político extinguiu, ou quis extinguir as ordens religiosas. As ordens masculinas tinham de fechar portas no dia seguinte à da publicação do decreto real que foi assinado por Dom Pedro IV, e as ordens femininas extinguir-se-iam, fechariam os seus mosteiros, não podendo admitir postulantes nem noviças, no dia em que morresse a última monja, a última irmã, a última consagrada. Portanto, passamos quase 100 anos sem a presença de Cister. E isto era uma pobreza muito grande para Portugal, porque, como disse, foi uma das ordens fundadoras da nossa identidade, da nossa Portugalidade. Deslocamo-nos à comunidade de Cister, que está em São Bento da Porta Aberta, também na Diocese de Braga, uma comunidade pequena, mas uma comunidade cheia de vida e de esperança, que dá também sentido a este santuário, onde peregrinam tantos devotos de São Bento. Cister é, antes de tudo, filha de São Bento. Boa noite, irmã. Boa noite, Sr. Doutor. Está contente de ser monja de Cister? Muito feliz. E é interessante que o painel que tem atrás é de São Bernardo, com uma visão de Nossa Senhora inspirando os escritos de São Bernardo, o maior cantor de Nossa Senhora. Dia 2 é o dia do consagrado, mas antes disso, sábado, amanhã, é o dia dos fundadores de Cister. Então o Cister não foi fundada por São Bernardo, como muita gente acredita. Portanto, Cister foi fundado em 1988. Estão à origem São Roberto, Santo Alberico e Santo Estevão, que foram os primeiros abades sucessivamente da pequena comunidade, que quiseram voltar à pureza primitiva da regra de São Bento, no trabalho manual e na oração. Uma vida de simplicidade e de pobreza. Depois São Bernardo veio quando a ordem começava e foi ele que deu um grande impulso à ordem, mas a ordem, portanto, a comunidade já estava a funcionar, já existia há uns anos atrás, antes dele chegar. De facto, o impulso de São Bernardo é decisivo, tanto que os monges de Cister, as monjas de Cister, chegaram e chegam a ser chamados por monges Bernardos e as monjas Bernardas. Enfim, graças a esse trabalho muito grande. Ó irmã, diga-me uma coisa, que é uma curiosidade que os nossos ouvintes têm neste momento de certeza. É uma ordem contemplativa. O que é que fazem as irmãs? Como é o vosso dia-a-dia? Portanto, é uma ordem especialmente dedicada à oração e depois, claro, que é óbvio, temos também de trabalhar para poder ganhar a nossa vida. Seguindo a regra de São Bento, é espantoso de ver que ele disse ora et labora, e não o contrário. Portanto, deve ser o trabalho, precisamente,
A segunda prioridade, A digamos. segunda prioridade da nossa vida. Então temos várias horas de oração por dia, distribuídas durante todo o dia. Levantamos-nos às 5h30, às 6 estamos na capela para o primeiro ofício do dia, que é o ofício de leituras, seguido do ofício de laudes. E depois temos um tempo que chamamos Lectio Divina, que é a meditação da Palavra de Deus, mais com o coração que com a cabeça. Verdadeiramente um tempo em que estamos abertas ao Divino Espírito Santo, à Palavra de Deus, àquilo que o Senhor nos transmite através da Palavra. Depois temos o ofício de Tércia e vimos tomar o pequeno almoço. Nós aqui, como estamos a viver numa casa, não temos capelão. E não é um mosteiro, não tem a estrutura mesmo, a estrutura de mosteiro. Exatamente, então vamos ao santuário para a Eucaristia. Alguns dias temos algum sacerdote, algum senhor bispo de passagem que celebram em nossa casa. Temos, portanto, um tempo de trabalho depois do pequeno almoço até às 10h15, em que nos deslocamos ao santuário para a Eucaristia às 10h30. Depois da Eucaristia temos também outro tempo de trabalho, dentro em casa ou na quinta, não é um trabalho exterior, não temos apostolado exterior. Que um trabalho em casa pode ser o trabalho do santuário, lavar e passar a ferro as alfaias do santuário, pode ser fazer compotas para vender, fazer terços para vender, casaquinhos também, que fazemos casaquinhos de bebê para vender, ou outros trabalhos de casa, também algumas vezes acolher alguma pessoa, estar atenta, a escutar, a aconselhar. Depois temos à 1h menos 1/4 o ofício de sexta, que é a hora intermédia, e a refeição à 1h, em silêncio, escutando uma passagem bíblica, e depois eventualmente uma leitura, como somos poucas, escutamos uma conferência ou alguma música. Depois da refeição temos o ofício de Noa, que é também um pequenino ofício. Depois temos um tempo de descanso facultativo e temos trabalho de novo até às 6h, onde temos o ofício de vésperas com meia hora de adoração ao Santíssimo. Depois temos um tempo também para preparar a refeição, para trabalhar, e às 7h30 o jantar, em silêncio também. Depois temos, agora de inverno, rezamos completas às 8h30. Durante o verão, como temos de regar e mais trabalho fora na quinta, rezamos às 9h e verdadeiramente completas, como o nome indica, completa ao dia. Completa ao dia e pronto, depois já podemos descansar. Portanto, como veem, é um dia muito cheio. Muito ocupado. As irmãs estão num santuário dedicado a São Bento, já com muitos séculos de existência. O vosso carisma é a radicalidade da regra de São Bento. Foi isso que os fundadores quiseram, foi regressar à pureza da regra de São Bento. Depois, com São Bernardo, há um impulso muito grande. No entanto, a matriz mantém-se desde a fundação idêntica. Há a oração, que é prioritária. A irmã disse como é que o dia era dividido, e depois o trabalho que ajuda à vossa subsistência. Portanto, fazem, enfim, pequenos trabalhos que depois pedem que as pessoas contribuam na sua aquisição, porque não vivem dar, presumo eu. Há uma coisa que a irmã disse que me parece importante. Não sendo uma ordem para o mundo, isto é, virada para o exterior, é uma ordem contemplativa, uma ordem de clausura, uma ordem virada para o interior, não deixam, contudo, de ser uma ordem extremamente aberta ao mundo. É verdade. Exatamente, portanto, é assim, os nossos mosteiros, geralmente nós não vamos para as pessoas, mas são as pessoas que vêm até nós. Era aqui que eu queria chegar. Confiar as suas intenções, algumas vezes poder partilhar com uma monja, com um monge, algumas vezes de coisas, dificuldades da vida que não são capazes de falar com outra pessoa. E o facto de sermos consagradas, de também mantermos o silêncio, portanto não julgamos, não criticamos, não vamos atirar a pedra àquela pessoa, confiar todas as suas belezas, as suas coisas menos belas também, tudo nas mãos do Senhor. E acho que é importante, e foi precisamente uma das das razões da vida monástica. Sendo este santuário muito procurado, as irmãs, por muitos peregrinos, homens e mulheres, crentes e descrentes, mais ou menos devotos, mas todos tendo São Bento como uma referência para a sua vida, assim o esperamos, as irmãs também são procuradas por peregrinos.
que vêm aqui? Sim, sem dúvida, sim. Porquê é que vos procuram? Quais são as razões? Evidentemente que eu não lhes estou a perguntar casos particulares, mas assim, genericamente, que razões motivam as pessoas a procurar estas monjas escondidas, que muita gente nem sabe da sua existência, a não ser porque as veem na missa, mas não conhecem bem o vosso carisma, por exemplo? Portanto, eu acho que somos cada vez mais procuradas porque as pessoas vivem no meio do mundo, finalmente sem silêncio, numa grande agitação, numa vida também muito individualista, e as pessoas necessitam absolutamente alguém que possa dar-lhe gratuitamente tempo, que possa escutar. Algumas vezes, mais que nada, é o facto de se poder sentar com alguém, escutar, sair talvez daqui mais leve, porque geralmente propomos sempre às pessoas que nos visitam, crentes ou descrentes, de irem à capela e de pousarem diante do Senhor os fardos que levam consigo, e então acho que é muito importante precisamente que possam encontrar lugares assim de escuta, de gratuidade, de finalmente é tempo, por assim dizer, entre aspas, tempo perdido para as pessoas com bondade, com caridade. É o que tentamos fazer, não é sempre evidente. Ainda coisas práticas. Há aqui ouvintes, com certeza, que já cá estiveram, outros que terão vontade e outros que esta nossa conversa despertou a vontade de vir aqui. As irmãs não atendem a qualquer hora, que é bom dizer, há horários próprios, porque que não interferem com a vida da comunidade. O mosteiro tem uma vida muito regrada e regulada, e é bom que quem bate à porta do mosteiro saiba que tem que respeitar as horas de silêncio, as horas da Lectio Divina, as horas da oração. Qual é a hora mais, Portanto, mais aconselhável, digamos sim, assim? Já para começar, durante o Advento e a Quaresma não recebemos visitas. Quer dizer, pronto, pode haver algum caso excepcional. Claro que é óbvio, se alguma pessoa se deslocou e que está ao portão, geralmente não mandamos embora, mas pedimos verdadeiramente que as pessoas possam respeitar esse tempo, também para nós estarmos mais intimamente ligadas ao Senhor. Porque é óbvio que se estamos vazias por dentro também não podemos dar nada às pessoas que vêm até nós. E depois também pedimos que a partir das 8h30 não liguem por telefone, porque, pronto, vamos ouvir o barulho do telefone, mas não vamos responder, que é também para tentar guardar o que chamamos o silêncio da noite. Portanto, a melhor hora, praticamente, para nos visitar é entre as 2 e as 6 durante o inverno, e depois altera um bocadinho durante o verão. Geralmente, as pessoas que nos queiram visitar, pedimos para ligarem na véspera ou na antevéspera, também para podermos estar a contar, para poder organizar a vida de comunidade em função. Eu acho que essa disciplina é importante, que as pessoas conheçam e respeitem essa disciplina, que de facto há todo um alimento espiritual que tem que ser alimentado. É interessante, a irmã referiu que da vossa identidade do dia-a-dia dão particular ênfase à Quaresma e ao Advento, que se perdeu um bocado na vida da Igreja, não é? O Advento era uma espécie de pequena Quaresma do Natal. Havia uma preparação com jejuns, abstinências, sim. Com sacrifícios, que com o tempo se esboroou, quer no Advento, quer na própria Quaresma, propriamente dita. As irmãs mantêm algum desses ritos que eram marca da vida cristã de todos, leigos e consagrados? Sim, sem dúvida, é muito importante. Nós vemos que para a maioria das pessoas o Natal é já ao princípio de dezembro e finalmente é o Natal do consumismo. É um bocadito, não é propriamente dito o Natal cristão, e então temos de voltar a outra dimensão, que o mais importante é a preparação interior também, e para verdadeiramente acolher o Salvador que vem até nós. Irmã, agora podíamos mudar de registro, se não se importa. E se achar que a minha pergunta é indiscreta, diz-me, eu não respondo, e eu aceito, e nós aceitamos perfeitamente. Há quantos anos é monja? Portanto, eu celebrei as minhas bodas de prata no ano passado. Portanto, há 26 anos que é monja de Cister. Outra pergunta... 27 anos. Outra pergunta que também muitos ouvintes gostarão de saber é se estes 27 anos realizam
como pessoa e como cristã e como consagrada? Sem dúvida nenhuma. No ano passado, quando festejei os 25 anos de profissão, olhando para trás, dava a impressão que tinha sido ontem. E disse às irmãs, se fosse a recomeçar, apesar das dificuldades, dos sofrimentos que há em todas as vidas, fazia exatamente o mesmo, porque é aquilo que o Senhor me pede e foi para aquilo que o Senhor me chamou. Irmã, há aqui de certeza ouvintes que querem saber como é que lhe surgiu esta vocação para uma ordem que nem sequer estava presente em Portugal. Porque há 27 anos não havia, a não ser na memória dos escritores, dos livros que refletem sobre a espiritualidade de Cister, sobre São Bernardo, sobre Alcobaça, sobre Aroca, Tarouca, tantos mosteiros de Cister. Nós não temos a presença física de monges nem de monjas de Cister há 100 anos, praticamente, ou há mais de 100 anos. Como é que lhe surgiu essa vocação? Era uma jovem, está a saber, como por carga d'água é que o Espírito Santo lhe bateu à porta e disse: vais para monja de Cister. É assim, uma vocação é sempre uma graça de Deus e é o Senhor que chama, e a iniciativa vem sempre de Deus e não de nós. Portanto, nós podemos responder sim ou não, mas a iniciativa vem sempre de Deus. Portanto, é assim, eu naquele então estava a viver em França e eu nunca tinha pensado na vocação como qualquer coisa para mim. Eu rezava pelas vocações, pensava que era uma... Para os outros. Para os outros, mas não para mim. E no ano 85 eu fui a Roma e estive lá no encontro dos jovens com o Santo Padre, com o Beato João Paulo II, que é uma figura muito marcante da Igreja, que eu gosto muito. E éramos milhões de jovens, eu estava com os... franceses, apesar de ser portuguesa, com a peregrinação da comunidade do Emmanuel, de França, de Paris. E então o Santo Padre era ele que comentava a passagem da Escritura do jovem rico. E ele estava-se a dirigir a milhões de pessoas e ele começou-nos a dizer: e vós, queridos jovens, e nós aplaudíamos e gritávamos e todos eufóricos, quereis fazer como o jovem rico? Se Cristo vos chama, quereis ir embora todos tristes e não responder? E vós, queridos jovens? E aquelas palavras caíram-me no coração e eu pensei: isto é para mim. Pronto, depois pronto, foi bastante... Esse foi o primeiro abanão. Sim. Depois, pronto, o combate, não é para mim, eu não vou aguentar, essa vida não é para mim, eu não quero, mas uma vida talvez ativa, com virada para os outros, com algum apostolado exterior, mas a vida contemplativa não, isso é o pior que pode haver para mim, é péssimo, não entendo. E finalmente essas questões que muita gente levanta. Sim. E era aí que Deus Nosso Senhor me esperava, e eu não conhecia tampouco a vida cisterciense, portanto, depois quando comecei a sentir no coração que era verdadeiramente uma vida de gratuidade, de radicalidade, uma vida contemplativa, verdadeiramente, aos olhos do mundo, passa por ser uma vida inútil. E então eu pensei, pronto, talvez as carmelitas, e tomei contacto com uma comunidade carmelita, e entretanto, uma jovem de 18 anos que eu conhecia, que tinha entrado no mosteiro cisterciense, contactou-me, eu fui fazer uma primeira experiência, uma segunda, uns meses mais tarde entrei. E ficou. De facto, os caminhos de Deus são um bocado estranhos, não são? Sim. Quer dizer, quem se julga que não tem vocação e que luta com o dilema sim ou não, de repente vê-se monja de Cister. Qual foi o seu primeiro mosteiro? Portanto, eu estive em França, sou professa de uma comunidade de França. Como é que se chama essa comunidade? Boulor, Santa Maria de Boulor. Isso fica aonde em França? Perto de Toulouse, no sul da França. E depois, como é que veio parar a Portugal? Enfim, não veio sozinha, obviamente. Sim. Pois pronto, foi um caminho um bocadito. Algumas vezes Deus Nosso Senhor leva-nos por caminhos difíceis para nos fazer chegar onde Ele quer. Mas o desejo estava já há muitos anos, porque pronto, eu sabia que havia um desejo imenso também de Portugal, do episcopado português, do clero, para que a ordem regressasse a Portugal. E de muitos leigos, irmã, e de muitos leigos. E como cisterciense e como portuguesa, tinha esse desejo no coração também. Agora vamos ver se é vontade de Deus. Temos que ir avançando. Eu fazia-lhe uma última pergunta antes de deixar uma surpresa aos nossos ouvintes. A pergunta é esta: vamos imaginar que alguém que nos ouve gostava de participar na vossa oração. Por exemplo, a irmã citou
as horas menores, depois as duas grandes horas de louvor, laudes e vésperas, pode participar, porque assim, pode bater à porta e dizer: eu quero participar na recitação, no canto do ofício de Noa, ou de sexta, ou de vésperas. Pode? Sim, senhor, sem dúvida nenhuma. Nós, a maior parte das vezes, quando temos visitas que as pessoas vêm pela tarde, nós pedimos às pessoas para chegarem e para cantarem o ofício de Noa connosco, e depois temos a visita, porque assim dá uma dimensão à visita. E, portanto, é com todo o gosto. Durante o verão temos regularmente também pessoas que vêm fazer tempo de vésperas e de adoração connosco. Não há problema nenhum, bem ao contrário. Portanto, a porta, São Bento, a porta aberta, as irmãs de Cister também têm a porta aberta há algumas horas para quem quiser participar. Agora, as irmãs vão cantar para nós um hino a Nossa Senhora, o hino deste tempo, Alma Redemptoris Mater. Vamos à capela ouvir as irmãs a cantar um dos belos hinos gregorianos de louvor a Nossa Senhora. Não podemos esquecer que um dos maiores vultos da cristandade e de Cister, por maioria da razão, é São Bernardo, que foi e continua a ser o maior cantor da Nossa Senhora. De facto, dificilmente ele é ultrapassável, São Bernardo. Portanto, convido-vos que com as irmãs de Cister, que estão em São Bento da Porta Aberta, abraçados pelos padres fundadores de Cister e com São Bernardo, vamos à capela ouvir e participar no canto deste hino de louvor à Mãe do Céu, à Theotokos, à Mãe de Deus. Vamos, pois lá. Oh